Oi! O que é que temos para hoje? Estudo da população. Hoje a gente vai ver uma série de conceitos que são fundamentais para resolver questões de ecologia, tá certo? Lembre-se que a população é um conjunto de seres vivos da mesma espécie. Nesse contexto, veja bem, nós vamos ter duas situações no estudo da população, tá? Então, deixa eu colocar aqui. No estudo da população, a gente tem a população em equilíbrio. E quando a população está em equilíbrio, ela segue um padrão chamado curva S. E nós temos também o caso da população em desequilíbrio. E neste caso, ela segue um padrão de crescimento chamado de curva J. A gente vai estudar bastante coisa da população em equilíbrio, que é a curva S, e depois a gente vai discutir o processo, né, das populações em desequilíbrio, a curva J. Veja bem, esse gráfico, você disser assim, Meriane, esse gráfico já caiu nas questões do Enem? No Enem, o gráfico não caiu, mas o conteúdo que está nesse gráfico, muito frequente em várias questões, certo? Então, vamos compreender essa teoria da população em equilíbrio. Veja bem, esse gráfico analisa o número de indivíduos em função do tempo, certo? Na população em equilíbrio, a gente vai ter alguns conceitos que aparecem demais nas questões do Enem. Primeiro, essa curva preta aqui representa a curva de potencial biótico. Professora, e o que vem a ser um potencial biótico? Nada mais é do que a taxa de reprodução de um ser vivo. Então, por potencial biótico, entende-se a taxa de reprodução de um ser vivo. Deixa eu só dar uma organizada aqui na angulação desse vídeo. Agora sim ele ficou perfeito, tá? A taxa de reprodução de um ser vivo. Então, veja bem, e esse nome aparece demais, tá? Então, uma das coisas que a população em equilíbrio vai ter é o conceito de potencial biótico, que é o potencial de crescimento, que nada mais é do que a taxa de reprodução. E aí eu quero chamar a atenção de uma coisa. Significa dizer, tá? Significa dizer que, de acordo com o potencial biótico, a população ela iria crescer de acordo com essa, né, com essa linha preta. Ou seja, ela ia crescer de forma exponencial. Aí eu quero chamar a atenção que se tudo dependesse só do potencial biótico, tá? Isso, né, essa taxa de reprodução levaria a um crescimento exponencial da população. Porém, gente, esse não é o crescimento real de uma população. O crescimento real da população é essa curva vermelha, onde ela inicialmente se assemelha à curva de potencial biótico, mas depois imagine que é como se alguma coisa estivesse empurrando, ou seja, diminuindo o potencial biótico. Calma, não é diminuir o potencial biótico, é interferir no potencial biótico. Porque o potencial biótico
tipo, a capacidade de uma espécie se reproduzir. Tá lá. É algo da espécie, intrínseco dela. Porém, essa espécie, quando ela procria, o que é que vai acontecer? Ora, o processo de resistência ambiental. Quando eu digo, deixe de ser resistente, eu estou querendo dizer, deixe de ser do contra. Não é assim. Então, a resistência ambiental é tudo que está no ambiente e vai contra o potencial biótico. Vai afetar o potencial biótico. Então, eu posso dizer que esse potencial biótico, né? Esse crescimento exponencial da população, o crescimento exponencial, ele não ocorre porque os fatores de resistência ambiental vão afetar a população, tá? Vão afetar, deixa eu só botar aqui, vão reduzir a população. Professora, e o que vem a ser esses fatores de resistência ambiental? Os limites e o que eu chamo do conjunto de inimigos naturais. Os limites. É limite de quê, professora? Então, imagine. Se dependesse só da taxa de reprodução, tá? Da capacidade de acasalamento, nascer e procriação e nascer novos indivíduos, a população ia crescer de acordo com essa linha preta. Mas ela não cresce assim de forma real. A curva de crescimento real é essa curva vermelha, onde a gente percebe que ao invés de seguir exponencial, ela vai sendo empurrada por toda essa área verde. E o que é essa área verde aqui? Os fatores de resistência ambiental. E estão nesses fatores de resistência ambiental. Limite de espaço, tá? Limite de espaço. Quando tem uma superpopulação, isso interfere na fêmea, inclusive, reduzir sua taxa de fertilidade. Em mamíferos, por exemplo, a fêmea deixa de entrar no cio quando tem uma superpopulação. Interfere nos processos hormonais, tá certo? Limite de espaço para uma planta, limite de luminosidade, tá certo? Para a gente animal não tem a ver com esse limite de luminosidade, mas para os vegetais, limite de luminosidade sim. Limite de oxigenação, tá certo? Limite de água, tanto para animais quanto para vegetais, certo? Mas também os inimigos naturais, aqueles que fazem parte do controle da população. Os predadores, que vão matar para comer, os parasitas, que vão viver às custas do seu hospedeiro, e isso vai reduzir, não é? Alguns hospedeiros vão morrer. Então, significa, imagina, um casal de mamíferos teve, dois casais de mamífero. Um teve 6 filhotes, o outro teve 6 filhotes. Aí formou 12 casais, tá? Formou 6 casais, só tínhamos 2 casais. E agora, com esses 12 indivíduos, temos 6 casais. Imagina que isso vai crescendo de progressão geométrica. Se dependesse só da procriação entre eles, a gente teria 6 casais, cada um tendo 6 filhotes. Nós teríamos 36 filhotes, não é? Que já daria aí 18 casais na terceira geração. Então, isso estaria só em função de quê? Do potencial biótico. Só em função da taxa de reprodução. Mas só que quando os primeiros casais têm os primeiros filhotes, nem todos os 6 vão chegar à vida adulta e se reproduzir. Alguns vão morrer por ação de predador,
Outros vão morrer porque vão adoecer por causa de algum parasita e por isso vão morrer. Então, isso faz parte do controle do crescimento populacional. Esse é um processo normal, né? Esse é um processo que, embora a gente diz, poxa, predador, parasita, relação ecológica desarmônica numa classificação, numa visão restrita, mas importante numa visão ampla, numa visão de equilíbrio. Evita a superpopulação. E manter a população estável é manter a população em equilíbrio. Por que o nome é curva S? Porque alguém achou, quer dizer, não é que alguém achou, quem nominou, o ecólogo que nominou, que foi o Eugênio Odon, ele achou que esse desenho aqui, não é? Era o sigma, a letra grega sigma. Daí ele chamou de curva S. Então fica muito claro que existe, gente, e isso é fato, tá? Super existe. Essa linha azul clara, ela coloca o quê? A capacidade limite do ambiente. O limite de espaço, de alimento, os limites que o ambiente oferece nos recursos e também nas condições. Limites de temperatura, tá certo? A gente viu na aula anterior que quando está no ótimo, era o gráfico dos gafanhotos. A população crescia, reproduzia bem. Mas quando estava em limites de intolerância, a população não crescia, tá? Tinha o ótimo, o estressor, que ela se mantinha viva, e o intolerante, que ela nem sobrevive. Ficando claro que cada população tem, né, ela tem hábitats específicos, ela tem nichos específicos, porque o planeta tem suas diferenças. O que é ótimo para um pinguim não é o que é ótimo para um preá, tá certo? Pinguim, uma ave de polo, preá, um mamífero de caatinga. Então, eles vão ter curvas de tolerância completamente diferentes entre si. Então, só chamando a atenção que esses limites, né, a resistência ambiental vai ser composta de limites, né? O próprio limite de espaço, de água, de O2, de alimento e de luz, sendo que luz é algo que a gente coloca para os seres fotossintetizantes, as algas e os vegetais. Os inimigos naturais, né? Os inimigos naturais, eles vão estar atuando no predatismo, no parasitismo, no próprio processo de competição, a competição entre espécies. E atenção, eu vou colocar aqui um nome que eu vou apenas registrar, porque nas semanas vindouras a gente vai estudar as relações ecológicas, algumas a gente já vem estudando, né? Nem requer que a professora explique, mas outras requer sim. E eu vou colocar aqui um nome que requer que eu explique, não hoje, não posso abordar isso hoje. Lá na aula de relações ecológicas, que vem daqui uma semana, tá? Então, predatismo, parasitismo, competição, e aí eu vou colocar, inclusive, chamando a atenção do nome, o parasitoidismo, que é uma relação ecológica diferente. Nem é predatismo, nem é parasitismo, é parasitoidismo. Relato ela e explico ela daqui a uma semana, tá certo? Quem tiver muita curiosidade pode ler lá no material teórico do nosso módulo, mas eu tenho que controlar o nosso tempo de aula. Mas aqui eu quero chamar a atenção de algo que o Enem cobra quase todo ano. Vou botar aqui uma palavrinha. Inimigos naturais. Isso tem tudo a ver com controle biológico de pragas. Tá? É raro o Enem que não há uma questão que aborde controle biológico de pragas.
as pragas agrícolas, que o controle químico por agroquímico gera uma série de impactos ambientais. Então, sabe o que é o controle biológico de pragas? É quando a ciência estuda os inimigos naturais daquela praga e interfere e coloca naquela área agrícola e vai fazer o quê? Esse inimigo natural, que pode ser um predador, pode ser um parasita, pode ser um parasitoide, pode ser um competidor natural, mas geralmente eles dispensam o verdadeiro controle biológico. Ele é exercido sobretudo pelos predadores, pelos parasitas e pelos parasitoides, tá? O controle biológico, vou só botar aqui estrelinha, é muito do predatismo, do parasitismo e do parasitoidismo, tá? Isso tudo é utilizado como estratégia para se ter uma produção agrícola dentro dos critérios de menor impacto ambiental. E aí produzindo, inclusive, alimentos orgânicos, que têm um valor de mercado maior. Por isso que, assim, eu disse para vocês que esse gráfico ainda não caiu, o gráfico, mas pode cair em vários outros vestibulares, em vários outros processos seletivos. Atenção, a galera do SSA 3, a UPE, ama esse gráfico e cobra ele de diversas formas, tá? Mas, ó, se liga no que eu tô colocando. Esse gráfico, ele nunca veio, ele em si, uma questão do Enem. Mas o conteúdo dele, o que está relacionado a ele, vem todo ano. Dentre isso, eu estou aqui fazendo o a mais, tá? Chamando a atenção para o processo de controle biológico, que é exatamente a utilização de predadores, de parasitas ou de parasitoides, para que uma população de praga não cresça de forma exponencial, para que ela se mantenha controlada e, ao se manter controlada, vai reduzir os danos que esta praga causa na lavoura. Então, vai perder alguns frutos? Vai. Mas o que vai perder, tipo, vou perder 10% da produção. Isso não é significativo. Os 90% que eu vou colher, eu vou vender com muito valor agregado por ter feito controle orgânico, tá certo? E muitas vezes o controle químico nem funciona, tá? Existe praga que o controle químico não funciona. Não existe agrotóxico que consegue matar de tudo, não, por conta dos processos de resistência, tá? Aí eu já falo da resistência do jeito que a gente fala de resistência a antibióticos, existe resistência a agrotóxico. Eu já abordei isso em outros momentos. Então, eu quero só fechar aqui que a curva de crescimento real, né? Ela vai, aí ela atinge um limite. Mary, isso aqui a população está em estabilidade? Tá sim, a população está em estabilidade, mas Mary, ela sobe, desce, sim, mas ela sobe e desce em torno de uma média. E essa média aqui é delimitada pela capacidade limite. A capacidade limite é também chamada, uma constante chamada K, tá? Limite de água, limite de luminosidade, limite de solo, os limites que o próprio ambiente estabelece.